Olá pessoal, hoje nós vamos falar mais algumas características aí dos fungos. Nós já tivemos as aulas iniciais falando aí sobre características gerais dos fungos, sobre benefícios dos fungos, onde que ele é utilizado aí na nossa alimentação e em vários processos do nosso cotidiano. Os fungos, pessoal, eu vou falar mais de mais algumas características deles hoje, a questão de esporos, reprodução. Às vezes eu vou precisar dividir essa aula em duas para ela não ficar tão se alongar muito, ficar muito pesada, tá bom? Então eu coloquei aqui algumas imagens que eu já havia falado, mas ainda não tinha colocado imagem. A questão da alimentação dos fungos, da nutrição dos fungos. A gente sabe que os fungos são heterótrofos, quer dizer, não sintetizam seu próprio alimento. Então, eles utilizam enzimas. Isso aqui, pessoal, eu tenho aqui uma hifa. E essa hifa de um fungo, na pontinha dessa hifa, vai liberar enzimas. Essas enzimas, que são vários tipos de enzimas, vão fazer a quebra de substâncias maiores em substâncias menores. Por exemplo, se o fungo chega no pão, ele vai liberar, por exemplo, a amilase para quebrar o amido em açúcares menores e ele conseguir absorver. Então, eu posso falar que a digestão dele é extracorpórea? É. Então, acontece de fora do corpo e ele absorve partículas menores aí de carboidrato, de proteína, tá? Aqui tá mostrando esse processo aqui de liberação de enzimas, tá? E esses produtos mais solúveis depois são absorvidos aí, né? Quanto à obtenção de oxigênio. Os fungos filamentosos, aqueles que têm hifas, micélios, a maioria deles são aeróbios estritos. O que quer dizer? Depende do oxigênio para sua respiração. Então, eu falo que a respiração dele é aeróbica. As leveduras são anaeróbicas facultativas. Então, ela tem uma respiração aeróbica e pode ter fermentação. E tem fermentação, por exemplo, o fermento aí do pão, né, que a gente utiliza para fazer o pão. São leveduras aí, vocês viram na aula prática aí de leveduras, né? Fungos filamentosos ruminais, aqueles que estão no rumen lá dos ruminantes, são anaeróbios estritos, quer dizer, eles não utilizam o oxigênio, né, para sua respiração celular. Os fungos, eles dependem de macronutrientes como carbono, nitrogênio, enxofre, microelementos como potássio, magnésio, sódio, cálcio, cobre, zinco, ferro, iodo. Alguns fatores aí para o seu crescimento, como vitaminas, a tiamina, a biotina, a riboflavina, tá? Então, eles têm também um requerimento nutricional. O pH, pessoal, que esses fungos conseguem, eu coloquei aqui 3 pontos, o pH, umidade e temperatura. O pH, alguns fungos têm amplas faixas, tem essa faixa entre 4 e 6, que é um pH um pouquinho levando para o ácido, porque se eu pegar uma escala de pH de 0, 1, 2, 3, por aí é ácido, quando o 7 é neutro, e depois, quando se aproxima do 12, 11 vai ficando mais alcalino, acima de 10, por exemplo. Então, os fungos filamentosos, eles preferem um pH entre 2 e 9, que é aquela faixa mais intermediária, tá? Mas o ótimo seria mais ou menos 5,6. Que não é tão ácido e também não é alcalino, né? Tá quase chegando à neutralidade. A levedura, um pH um pouco entre 2 e 8, mas o ótimo seria 3,6 a 3,8, que é um pouquinho mais ácido, né? A umidade ótima é entre 75% e 95%, só que eles também conseguem sobreviver aí em uma variação muito grande aí de umidade. Os fungos filamentosos, por exemplo, ele resiste mais à desidratação. Quando a gente vê em campo aí que a umidade está elevada, a temperatura está alta, a gente vê uma proliferação maior aí de fungos, né? Então, o fungo, ele prefere um ambiente um pouco mais úmido. Vocês podem ver até na casa da gente, né? Na parede da gente dá aquele bolor
quando tá muito úmido, não é? Temperatura. Elas sobrevivem a uma ampla faixa de temperatura. Eu tenho fungos mesófilos, termófilos e psicrófilos, mas a maioria está numa faixa ali intermediária, tá? Os fungos filamentosos, assim, suportam uma temperatura entre 0 e 62 graus, sendo que a temperatura ótima é entre 22 e 30 graus, que é uma temperatura mediana, que a maioria dos seres vivos preferem ficar nessa temperatura, né? Entre 22 e 30 graus. Leveduras de 0 a 47 graus, mas a temperatura ótima ali seria de 22 a 30 graus, assim como os filamentosos. Tem algumas leveduras patogênicas que elas aí se adaptam bem à temperatura entre 30 e 37 graus, por exemplo, as que estão causando alguns tipos de enfermidades no nosso organismo, então conseguem sobreviver bem aí a essa temperatura, tá? Fungo de planta, pessoal, ele gosta de uma umidade maior, não quer dizer que ele não sobreviva se não tiver umidade, e uma temperatura mais amena também. Essa temperatura entre 22 e 30 graus, eles conseguem aí se multiplicar bem. Aqui eu tenho as estruturas vegetativas, né, que podem ser unicelular, igual da levedura. A gente viu na levedura, pessoal, aquelas bolinhas lá, cada bolinha daquela é um fungo, tá? Uma levedura. Plasmodial, forma um plasmódio que eu vou mostrar para vocês, e micelial, que forma um micélio, aquele conjunto de hifas, né? Eu trouxe o exemplo desse fungo aqui, o Paracocidioides brasiliensis, que na temperatura ambiente, por exemplo, de 22 a 28 graus, ele tem forma filamentosa, ele parece um bolor, tá? E de 35 a 37 graus, ele tem forma de levedura. Então, numa temperatura mais amena, mais baixa, ele tem uma forma mais de filamentosa, como vocês podem ver aqui. E aqui a 37 graus mais ou menos, ele tem uma forma mais de levedura. Então, vocês podem ver que às vezes um fungo não tem aí uma morfologia única, né? Nesse caso, é uma causa doença aí em humanos. E, por exemplo, ele entra geralmente quando você entra partículas de micélio aí, tá? Ou estruturas, esporos. E depois, quando ele tá lá no nosso pulmão, ele tá nesse formato aqui de levedura. A forma infectante aí que vai causar a doença é nesse formato de levedura. Morfologia plasmodial. É essa estrutura meio amorfa aqui, né? Então, forma uma massa multinucleada, quer dizer que tem vários núcleos, e que se move e se alimenta de forma ameboide, parece uma ameba, né? Vocês podem olhar aqui. E aí eu tenho um representante aí, os mixomicetos, né? Pertence ao grupo dos fungos, que hoje estão no reino protozoa, né? Antes estava no reino fungi, agora está no reino protozoa. E ele é um tipo de massa amorfa, geralmente amarelada, né? Tem esse formato ameboide, não tem parede celular. Começa-se essa divisão nuclear ocorre uma sincronicidade muito grande e vai repetindo por várias vezes. Ele digere aí bactérias, esporos, fungos, né? Olha que vocês podem ver aqui no caule aí de árvores, no tronco de árvores, né? Ele tem aí uma parte bem mucilaginosa, ele é bem estranho, né? Se a gente for pensar aqui. Então, mas o micélio é característico da maioria dos fungos que a gente conhece aí, tá, pessoal? O mais comum, né? A gente viu alguns aí na aula prática. Composto por filamentos tubulares. Quem que são esses filamentos? As hifas. Então, as hifas, em conjunto, formam esse micélio, tá? Qual que é a função desse micélio? Desenvolvimento do fungo, absorção de água, nutrientes,
liberam enzimas, né, por exemplo, uma celulase, se ele tiver na planta, para ir para decompor a celulose.